mas jamais nós podemos deixar de pensar no desenvolvimento social. O desenvolvimento social passa por vários tipos de questões, desde a infraestrutura, desde a questão da família, desde a questão do transporte coletivo, da questão do saneamento, da construção de moradias, do transporte, enfim. Isso tudo tem sido pauta do meu dia a dia, no sentido de enfatizar desenvolvimento econômico, sim, mas principalmente desenvolvimento social, sob pena de não se justificar o desenvolvimento econômico por nós passarmos a viver numa cidade em colapso. O Luiz, do Miguel de Castro Moreira, gostaria de saber se o senhor tem consciência da separação dos bombeiros da Brigada Militar, ou qual a sua opinião? Eu diria, Luiz, que eu pessoalmente teria uma opinião favorável. Eu entendo que a Brigada Militar tem uma função específica de prevenção no que diz respeito à segurança pública, e o Corpo de Bombeiros teria uma outra finalidade. Mas é uma discussão a ser aprofundada, é uma posição mais pessoal do que propriamente algo que eu tenha discutido dentro de uma cúpula de proposta de governo nesta área. Então, eu estou emitindo uma opinião pessoal. O Celso, ele pergunta, do bairro Cidade Nossa, o senhor vai concorrer a prefeito nas próximas eleições? É como disse anteriormente, depende Sim. de uma conjuntura e de fatores que hoje ainda não estão colocados. O meu foco principal hoje é constituir uma boa estrutura de gabinete e de tal maneira que nós possamos utilizar esse instrumento que é a deputação estadual para travarmos um permanente diálogo de debate, um diálogo com a nossa comunidade, para que nós possamos efetivamente servir como instrumentos para a formação de boas políticas públicas para a nossa comunidade e região. Felipe Botelho, rapidamente, o que o senhor vai fazer para melhorar o atendimento médico nos postos de saúde de Rio Grande? Eu te diria assim, Botelho, na prática, o que existe hoje em termos de estrutura de saúde depende muito do Executivo Municipal. Nós entendemos que há necessidade de melhor otimização dos postos de saúde em termos de resolutividade, de soluções nos postos de saúde. Nós precisamos que a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, que foi liberada para a junção, ela se torne realidade com a maior brevidade possível. Nós precisamos que os hospitais, tendo essa situação de melhor atendimento dos postos de saúde, sejam desafogados, que não tenham tantas pessoas, de tal maneira nós visualizarmos pessoas nos corredores, pessoas mal acondicionadas à espera de tratamento. E mais do que isso, eu aposto sim na vitória da Dilma Rousseff, que se propõe, tem claro no seu programa, mais de 600 UPAs, unidades de pronto atendimento, e mais de 8.600 unidades básicas de saúde, que, do meu ponto de vista, estariam atendendo melhor não só a nossa população, mas certamente de milhões e milhões de brasileiros espalhados pelo país. Rapidamente, Ricardo Salgado Filho, se como deputado estadual o senhor tem como intervir no transporte coletivo da cidade, uma empresa de ônibus é muito pouco para a nossa cidade? Efetivamente, eu não tenho condições de interferir nesse debate, quando muito estar a partir de um diálogo com o Executivo, tentando sensibilizar em relação à necessidade de um melhor transporte para a comunidade. Acredito que ocorrerá a licitação em breve no transporte coletivo do Rio Grande, assim espero. Vinícius, na campanha do Dirceu tinha proposta para os homossexuais. Na sua tem algum projeto em benefício aos homossexuais também? E parabéns pela eleição, Vinícius. Eu diria que eu defendo a liberdade de opção sexual das pessoas e efetivamente é nessa linha de pensamento que me posiciono. Tenho defesa de princípios cristãos, faço parte da Igreja Católica, tenho uma posição muito clara em relação à questão do homossexualismo, mas coloco de forma bem clara, defendo a liberdade de opção sexual das pessoas. A Maria Cleus, Alexandre, lei para que os usuários de drogas sejam presos, cadeias para o tratamento para desintoxicação, trabalhos manuais, etc. Não tendo usuários, não tem traficante. Eu diria que, na verdade, nós temos que combater o traficante de primeira mão. Tá? Porque o fato de termos usuários é fruto, sim, de um assédio direto de traficantes aos jovens, às crianças, desde a juventude. O que nós temos visto na televisão diretamente aí nos preocupa por demais. Crianças com 7, 8 anos já sendo incentivadas ao uso de drogas. Então, do meu ponto de vista, são várias maneiras. É combate ao tráfico, ao traficante direto, e intensificar o trabalho de esporte, lazer,
aos jovens como uma maneira direta de ocupação, ao turno inverso da escola, de tal maneira que nós possamos, dessa maneira, estabelecermos uma diminuição no uso de drogas e ampliarmos o combate ao tráfico. A Marilyn, ela faz uma pergunta não para o Alexandre, né? Aqui eu que pergunto para o Alexandre e ele responde, mas ela faz uma pergunta para o Zé Rodrigues. O senhor acredita realmente que a população vai ficar desamparada com a não reeleição de um deputado que tinha a maior verba de gabinete, mais de 200 faltas? Olha, dona Marilyn, eu posso te dizer uma coisa. Eu, por exemplo, não recebo nada e raramente falta uma sessão na Câmara de Vereadores e não ganho nada. Só para você ter uma ideia. Eu sou contra todo e qualquer tipo de falta ao serviço. Eu trabalhei 17 anos corrido na rede, fora o Banco Real e as rádios. Eu não falto serviço, eu não gosto de falta, não admito que as pessoas faltem ao serviço, principalmente deputado, ou seja lá quem for, ou vereador, deputado estadual, federal ou senador. Acho uma vergonha quando mostram o plenário vazio e aqui, quando também falta e não tem quórum. Mas quando se trata de, aqui nesse caso, que você falou aqui sobre ficar Rio Grande sem representação, se o Dirceu assumir, e vier essa possibilidade, se a eleição de Dilma se concretizar, a gente espera que ele seja também uma pessoa assídua e que não falte. Eu acho que a falta é a pior coisa que tem. A gente que diz o seguinte, Rodrigues, com o que tu ganha, tu não falta, não ganha nada e tais na Câmara. Imagina se tu tivesse salário e fosse vereador. Eu digo, bom, aí eu sairia para casa para dormir. Eu acho que as pessoas devem honrar o cargo, cumprindo o horário. Eu nunca me atrasei aqui na televisão. Então, eu não concordo realmente. Quanto a ficar desamparado da cidade do Rio Grande, realmente eu acho que o Rio Grande tem que ter um deputado federal independente, eu sempre disse, de partido, alguém tem que estar lá para receber. Inclusive, quem muitas vezes recebeu também os rio-grandinos foi deputados de Pelotas ou até de Bagé ou de Passo Fundo. Então, é necessário ter uma representação lá, mas que cumpra com as suas obrigações e com o seu dever de deputado, viu, Mer? E eu espero também que os nossos que não lograram êxito serão convidados e estarão aqui. Genasul Postes, empresa especializada no ramo de artefatos de gesso e concreto com 21 anos no mercado. Fabricação, montagem e instalação de postes residenciais, meios fio, moirões e concreto. E também agora fazendo, inclusive, estátuas em concreto. Bom atendimento, preço justo. Genasul Postes, na Avenida Itália, 1350, na Vila Maria. Telefone 3230-7502. Aceita cartão Mastercard, Visa, Banricompras, Hipercard e financiamento pelo SEI. Portanto, olha aqui, tudo regulamentado pela ABNT 8451 e 8452. Colocação, ligação, com a garantia de entrega, poste liso, concreto ou madeira, completo com caixa, monofásico, bifásico ou trifásico, ou com mais de um medidores. Portanto, você já sabe aonde ir. Na Avenida Itália, 1350, liga para o Vicente, 3230-7502. Um minuto para responder aquilo que eu precisava colocar. Ninguém pede, piloto quando pede uma rádio, é porque todos os aeroportos são dotados de rádio. Infelizmente aqui tem uma frequência só da NHT, que opera exclusivamente para a NHT. O piloto do Learjet, quando exigiu uma estação de rádio aqui para pousar à noite, é porque rádio, vento se dá em graus, velocidade em nós, tá certo? Ponto de orvalho, temperatura, principalmente à noite, ponto de orvalho, por causa da pista escorregadia. Também se dá ajuste do barômetro. Você sabe o que é isso? É o ajuste do barômetro para ter altitude. Se você pegar errado, pegar a pressão atmosférica, você pode se arrebentar numa torre aqui na cidade com mais de 60 metros. Então é muito sério. Quando o piloto não veio ao Rio Grande e pousou em Pelotas, porque Pelotas é um aeroporto considerado internacional. Tem radar, tem todas as condições. Mas você sabe que diariamente o voo que vem para cá, qualquer aeronave, ele pega as condições de Pelotas. Aqui o vento muda em 2, 3 minutos de 20 nós, as rajadas, para 40 nós. Você imagina uma aeronave. O que já passou em NHT eu mostrei aqui. Gravei e mostrei. Uma ocasião quase arrancou o piloto do cinto de segurança e ele retornou para Porto Alegre do NHT. Indignado que quase partiu a aeronave e destruiu. Isso é o que passa o sufoco. O Learjet faz mais de 900 km por hora. Você acha que o piloto ia arriscar pela primeira vez fazer uma aproximação sem radar e sem rádio aqui? Talvez, eu nem sei se funciona o VOR.
que é o radar de orientação de voo. Eu aproveito para pedir para o Alexandre, já vou começar a incomodar, viu, Alexandre? Para que, junto ao governo do estado, dote, porque nós tínhamos estação funcionando, está lá fechada, com todos os equipamentos, VHF, UHF, tem tudo lá, HF, tem o anemômetro para dar o vento, dá tudo. Hoje, às 15h44, só para não esticar muito o assunto, hoje uma aeronave com um piloto falando espanhol chamou aqui Rio Grande pela frequência NHT. O seu Mauro Cunha informou a ele que não tinha condições de dar o teto, que é outro troço principal, é a altitude das nuvens, que senão você não enxerga. Só não tenho como lhe dar as condições, que aqui não tem equipamento. E o vento é fraco. O vento aqui em Rio Grande não é em graus de velocidade, é fraco, forte ou mais ou menos, ou está de través da pista. Não existe condições. A NHT faz milagre em pousar aqui e já levaram vários sustos, nós não queremos uma tragédia aqui. Os bombeiros nós resolvemos em parte, agora vai ter uma estação. Lutamos 3 anos e conseguimos que os bombeiros ficassem lá. Tá bom, gente? Era só esclarecer isso aí. Por isso que o Learjet não veio. Você imagina fazer uma aproximação a 500 km por hora à noite num aeroporto só com as balizas azul da pista e sem um instrumento como manda, radar e tudo, para fazer a aproximação e uma estação de rádio com um técnico de rádio operador. Não com uma menina dizendo, olha, lá para o lado do Parque Marinha não dá para ver direito, mas aqui o teto da FURG eu estou enxergando, comandante. Dá para ver o teto, eu acho que dá para o senhor vir. Várias vezes ele passa aqui por cima da cidade, obrigado a Pelotas, ou retorna a Porto Alegre. Alexandre, te peço aqui, já diante das câmeras, que assim que assumir, tente resolver esse problema. Espero que o Tarso e o Departamento Aeroviário do Estado dê as condições. Os voos são praticamente lotados, 4 voos por dia. Precisamos do nosso aeroporto. Que se a ANAC descobrir que está funcionando assim, fecha imediatamente nessas condições. Conto com você lá. Pode contar com essa reivindicação, mas mais do que isso, eu acho que a gente tem que também pensar na hipótese de defendermos a ideia de um aeroporto que seja comum à cidade de Rio Grande e Pelotas, nas imediações entre Povo Novo e Quinta. Um grande aeroporto para atender as duas cidades. Sei que é uma demanda de peso, mas que a gente não pode perder de vista. Então, em relação ao que tu falas, nós estaremos reivindicando já de imediato, mas acho que tem que pensar também num espaço de médio prazo aí, até para cargas, né? Um grande aeroporto de que atenda as duas cidades. Acho que é racionalizar recursos e atender melhor as populações do entorno. Tá certo, Alexandre, vamos fazer o seguinte, aqui ó, eu vou botar todos virados aqui, você não sabe quem são mesmo, porque a Ginasul também está aqui. Essa camiseta aqui, ó, será sorteada para um telespectador. Esta aqui e essa caneta foram presente do Vicente, que mandou para você, parabenizando pela sua eleição. Escolhe um aqui. Qualquer um que você pegar aqui vai ganhar essa camiseta laranja. De antemão, um agradecimento ao Vicente, da Ginasul. Quero agradecer especialmente a toda a população, a todos aqueles que apoiaram a nossa candidatura, com o compromisso de trabalhar com muito afinco para honrar esse compromisso que nos foi delegado. Tira um aí. E vamos ver quem é que vai sair daqui. Opa. Vamos ver quem é. Sandro, da Hidráulica. O Sandro, da Hidráulica. Sandro, vamos fazer o seguinte, tu passa aqui na próxima quinta-feira para pegar a camiseta que a gente vai deixar guardado aqui, tá certo? Ô Lu e a Luciane, né? Porque outro dia eu disse Lu, pensaram que era a Compiane. A Lu, me diz uma coisa, quando é que ele poderia pegar aqui? Qualquer dia de tarde. Qualquer dia durante a tarde, a partir de amanhã, viu, Sandro? Da Hidráulica, você está com a carteira de identidade e vai ficar junto com a sua pergunta, que é para não trocar, e aí você vai receber essa camiseta oferecida pela Ginasul. Obrigado, Alexandre. Também lhe desejo muito sucesso. Forte abraço. Acompanhei a sua caminhada, é uma luta, eu que sempre digo, ser eleito é difícil, gente. É a pior coisa que tem, porque eu já participei de campanha como candidato. Agora, perder o mandato não é muito difícil, não. Se você não honrar ele com aquela honradez que tem que ter, você perde, porque as urnas te colocam lá, mas elas também te tiram. Então, eu sempre digo, pô, ser eleito é a coisa mais difícil, e tem gente que consegue botar o mandato fora. Grande abraço, sucesso em Porto Alegre, obrigado a você. Estou aguardando. Quinta que vem poderá estar aqui a Dilson Trocker, depois, quem sabe, Sandro Oliveira, Cláudio Dias e assim por diante, mas basta que também mantenha um contato com a gente, porque eu também não adianta ficar ligando e a pessoa não me dá retorno. Estou aguardando o retorno de Adilson Trocker. Um abraço a todos, boa noite e até o próximo Opinião, conversando com a cidade quinta que vem.